Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Wear OS, né? Também conhecido como Android Wear, que são os sistemas operacionais que rodam nos smartphones com Android, né? Nos smartphones que rodam esse sistema da Google. E a gente vai entender um pouquinho também, tentar entender um pouco também como que ele surgiu, um pouco da história dele e quais que são os principais usos hoje em dia, né? O sistema operacional, né, para smartwatches, ele surgiu como Android Wear lá em 2014, né? Ele não chamava Wear OS. É interessante que a gente chama de Wear, né, do inglês de vestir, o sistema operacional, OS, mas a única ferramenta que a gente tem de vestir com esse sistema são os relógios, né? Se você já usou um smartwatch, você vai saber que talvez os únicos concorrentes que o Wear OS tem seja o Apple Watch, né, que é o sistema da Apple, e aqueles que não rodam Android, rodam outras plataformas mais simples, né, que não chega a ter um sistema operacional como é o Wear OS. Ele já tem, o Wear OS ele é mais complexo porque ele é uma versão do Android adaptada para esses dispositivos, né, e ele permite que a gente use lá as APIs do Android conforme a gente já conhece, são notificações, vibração, o Health Kit, o Google Assistant também, foi uma das primeiras ideias deles. E os produtores aqui do hardware, você pode ver, tem uns caras gigantes aqui, né? Tem a Asus, tem a Intel, a LG, Motorola, a Xiaomi, a Samsung, Huawei e por aí vai. Esses são os produtores de dispositivos que usam o Wear OS. E a principal, talvez, diferença entre desenvolver um app para celular e desenvolver um app para Wear OS não tem a ver com as APIs, até porque as APIs são muito parecidas. Inclusive, a gente pode usar o Jetpack Compose para trabalhar com interfaces, mas a maior diferença é, na verdade, a tela, né? Se você já estudou um pouquinho sobre desenvolvimento móvel, você já escutou que a principal diferença do desenvolvimento móvel para o desenvolvimento web é que os dispositivos têm muito mais restrições, tem muito mais situações ali que você deve considerar, como bateria, o tamanho da tela, acessibilidade, quem está usando, etc. E o Wear OS leva isso um pouco mais à frente, porque são dispositivos que são um pouco não, né? São consideravelmente mais limitados do que smartphones. Então, as interfaces precisam ser otimizadas, né? Porque é uma telinha pequenininha, você não quer que o seu usuário reclame ou faça alguma ação por uma UX, né, mal desenhada, e o consumo, né, de bateria ele é tratado com muito mais atenção, porque é muito mais crítico, tem muito menos bateria. E também é comum que esses aplicativos para Wear OS eles precisem de um celular conectado para funcionar, como é o caso lá do Telegram e do Spotify. E falando nisso, né, talvez os tipos mais comuns assim dos aplicativos sejam esses de corrida, de exercício. O maior exemplo, eu acho, é o Strava, né, que é o aplicativo de corrida, bicicleta, natação. Também tem o Spotify, né, a versão dele para o Wear OS. Até onde eu sei, tem alguns dispositivos para o Wear OS que tem o Spotify e que eles são capazes de lidar com tudo ali no smartphone, né? Você tem uma playlist salva, ele sincroniza e você consegue escutar direto no Bluetooth, mas alguns modelos vão exigir que você tenha um celular conectado, né? E, como você deve saber, a mesma linguagem que a gente usa junto com para desenvolver o Wear OS é o Kotlin. Eu vou abrir agora um exemplo de código aqui para que a gente possa ver um pouco a prática, né? Olha que legal. Aqui no Android X, a gente geralmente importa esses componentes, né? O box, o column do Android X Compose Foundation Layout. Só que tem algumas coisas, tem alguns componentes que são específicos para o Wear OS que a gente vai usar esse prefixo aqui, ó, Android X Wear Compose Material Text Button Alert Dialog, ou seja, você vai ver aqui, ó, eu vou pedir o autocomplete, que tem vários componentes do Jetpack Compose com nomes que são idênticos, mas que eles têm um
design especial para o Wear OS, né? Não são. E inclusive se você tentar usar do Jetpack Compose para dispositivos móveis aqui, ele vai renderizar sem problema nenhum, mas ele pode ficar com o layout meio fora, sabe? Ele pode ficar tipo grande demais. O Alert Dialog, por exemplo, ele toda a tela do aplicativo ainda sobe umas bordas quadradas assim do lado. No caso, se você importar do Wear, ele vai usar o nativo do sistema. Isso é interessante por uma série de motivos. Isso aumenta uma dificuldade em se ter UIs multiplataformas para esse dispositivo, já que a gente tem toda essa diferença. Se você tem um App Compose para celulares, você muito provavelmente vai conseguir compilar ele para o Wear OS, mas a UI não vai ficar tão nativa, por mais que você esteja usando as bibliotecas, né, a linguagem nativa do sistema, que é Kotlin, e as bibliotecas nativas do sistema, que vem lá do Android X Compose. Aqui eu vou mostrar um exemplo de como a gente pode usar um sensor. Olha que legal. Vamos ver aqui na nossa main activity. Esse aqui foi um projeto que a gente fez para pós-graduação. E aqui a gente tem várias variáveis que a gente inicializa depois, né, dentro aqui do nosso hook do onCreate. E no caso a gente usa o sensor de movimento, né? Uma coisa interessante, se a gente vier aqui, é que a gente precisa pedir para o sistema, né? Opa, meus index estão corruptos, espera aí que eu já volto. Então, olha só que maneiro. Aqui a gente tem esse nosso gerente de sensores, né? O nosso Sensor Manager. A gente pede ali para o sistema, a gente está rodando tudo isso aqui dentro do onCreate, que a gente quer esse serviço aqui, o serviço de sensores. E a gente vai fazer um cache dele como um Sensor Manager, que é essa classe nossa aqui. E daí a gente vai instanciar, né? A gente vai criar uma instância do nosso Motion Sensor Listener, que é essa Lateinit aqui que a gente criou, com esse tipo de Motion Sensor Listener, que não é uma classe nativa do Android, é uma classe que a gente definiu. Ele tem uma callback aqui para uma regra de negócio que a gente vai processar, mas olha que legal, ele vai implementar esse Sensor Event Listener, que vai dar basicamente dois métodos para a gente. O primeiro é o onSensorChanged e o onAccuracyChanged. No nosso caso, a gente não se importava com a precisão, né, do sensor, mas sim quando ele disparasse um evento, né? Então, o evento é esse Sensor Event. Você pode ver aqui tem uma documentação muito legal sobre como pegar, se tem alguma movimentação, ele leva em consideração a velocidade da gravidade. Então, as contas aqui são bem legais. E passando isso aqui, a gente vai registrar uma callback, que é a nossa onImmobilityDetected, né? A gente registra essa callback aqui dentro do construtor dessa classe e a gente chama uma função aqui em cima. Você não precisa fazer assim, tem 10 mil maneiras de fazer a mesma coisa. Essa foi a mais simples que a gente encontrou. E aqui, olha que legal, a gente vai usar aquele nosso gerente dos sensores para registrar esse listener, né? Então, a gente vai passar aqui o Motion Sensor Listener, a gente vai passar o sensor que a gente está registrando e quanto tempo, né? Qual que é o delay que a gente quer que ele demore para chamar uma nova callback. No mais, é isso aqui para você chamar o sensor. Quando ele chamar essa callback aqui, a gente roda uma função, uma callback para vibrar o telefone, ou seja, quando ele aqui dentro do Motion Sensor Listener tem uma comparação que espera esse config.inactiveTimeout passar, né? Ou seja, se o usuário, a gente está lá disparando os sistemas e se ele não se mover dentro de 3 segundos, isso aqui foi para os nossos testes, ele vai chamar essa callback que está aqui dentro do main activity, e essa callback vai vibrar o telefone, né? E vai rodar esse alert dialog. Basicamente é isso. Então é bem isso. O Wear OS é uma plataforma que ela é muito interessante, né? Se você quer criar um app e você tem alguma ideia de mobilidade, alguma ideia que talvez precise de dados de saúde ou de comunicação com outros dispositivos, é uma ótima plataforma para se desenvolver e é um mercado que vem crescendo, né? A gente vê cada vez mais apps. Os exemplos desse vídeo sempre vão ser o Strava e o Spotify.
mas é uma premissa de desenvolvimento que exige simplicidade e atenção com o uso dos recursos do sistema. Me conta aí se você gostou. Valeu!